paz a todos nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida e nesse momento, onde queremos meditar sobre esse texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Todo esse capítulo 16, Jesus está dando uma lição para os fariseus, para os líderes religiosos e também, evidentemente, para as pessoas de todo o tempo. Nós vimos na primeira parte, semana que passou, a história do administrador infiel. E naquela história Jesus termina dizendo que ou você escolhe as riquezas ou Deus. Ninguém pode servir aos dois senhores. E Lucas faz um comentáriozinho dizendo: os fariseus, que eram avarentos, riam de Jesus. Esse era o grande problema dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos, porque eles, além do seu status, além do seu poder, do seu prestígio, eles também possuíam, a grande maioria deles, muito dinheiro. E eles se prendiam ao status, ao prestígio, a esse poder que eles tinham e também às suas riquezas. É por isso que Jesus diz, ou vocês seguem Deus ou as riquezas, não dá para servir dois senhores. E hoje, então, Jesus conta esta história. Eu prefiro chamá-la de uma história, porque todas as vezes que Jesus fala de parábolas, ele sempre diz, ele faz um comparativo. Ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu pelo campo a semear. O reino dos céus é semelhante a alguém que achou uma grande pérola de grande valor. O reino dos céus é semelhante, sempre Deus faz uma comparação. E aqui na história de hoje, Jesus começa dizendo, havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. E Deus dá um nome para o Lázaro. Ele tem um nome. A palavra Lázaro, o nome Lázaro significa aquele que Deus socorre, aquele que Deus ajuda. Então provavelmente era uma história que era conhecida. Personagens que eram conhecidos. Claro que eram conhecidos até o momento da morte. A partir dali, Jesus faz questão de contar a grande diferença que realmente havia entre eles. E então Jesus começa dizendo, olha, havia um homem muito rico, que comia muito bem, fazia festa, usava das melhores roupas, roupas finas, roupas ricas. Ele frequentava a alta sociedade, ele e os 5 irmãos. Provavelmente eram as pessoas mais importantes de toda a região. Ele dizia assim, sempre fazendo aquela farra, porque ele não dependia de ninguém. Dependia só do seu dinheiro, do seu poder, da sua riqueza. E claro que não tinha tempo para Deus. Quantas e quantas pessoas hoje em dia são assim? Apenas vivem do seu poder, da sua riqueza, do seu prestígio, do seu status. Nós vimos muito pessoas que acham que não dependem de Deus, que não têm tempo para Deus. E as palavras de Jesus do texto de domingo passado, da semana passada, continuam ecoando. Ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus, ou às outras coisas. E quantas pessoas hoje em dia, novamente, não têm mais tempo para Deus. É o seu prestígio, e vejo várias vezes na internet pessoas, aquelas pessoas que vivem de colocar conteúdos digitais e receberem curtidas dizendo, eu tenho luz própria, ou seja, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Os influenciadores digitais, muito cuidado, que estão indo no mesmo caminho que esse rico. Pessoas que não têm mais tempo para Deus, pessoas que acham que não precisam de Deus. E aquele rico era assim. E quando ele morreu, foi o último grande instante da vida dele aqui, onde ele é levado pelas pessoas, é homenageado, um grande funeral de uma pessoa famosa e rica. E então vai para o inferno. E aí Jesus conta o que acontece do outro lado, onde realmente acontece a diferença. Ele diz, lá ele fica em tormentos. Lá ele está numa dor profunda, onde ele fica apavorado por causa da chama que arde, que queima, tanta dor que ele tem.
mendigo, o Lázaro, ele não tinha ninguém. Só Deus. Ele não tinha ninguém. Ele comia das migalhas, dos restos que o rico jogava no lixo. Só tinha como companhia, o que diz o texto, os cachorros que ainda lambiam as feridas, as úlceras dele, fazendo com que aquilo até doesse mais. Mas ele confiava em Deus, tanto confiava que quando ele morre, os anjos o levam para o céu. E aí, lá no tormento, o rico pode ver, e isso deve ter doído mais ainda do que a própria chama. Porque ele está vendo Abraão, ele está vendo o céu lá em cima, e Lázaro, e ele com aquela mania de rico que mandava em tudo, ainda diz ao pai, Abraão, manda! Ele acha que ainda tem poder de mandar em alguma coisa. Manda o Lázaro molhar, pelo menos a ponta da língua para me aliviar essa chama. E Abraão diz, ninguém passa daqui para lá, tem um abismo. Acabou. Acabou. E vejam que o rico conhecia Lázaro, ele até chama pelo nome. Só que em terra, na vida aqui, nunca se importou em ajudá-lo. Poderia ter até humilhado ele, mas ainda, será que aconteceu ou não? Não sabemos. Mas sabemos que ele conhecia. E agora quer que Lázaro alivie. E Abraão disse, não, agora acabou. Agora acabou. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. Ninguém mais muda de situação. E aí ele, mas... E o remorso? E o remorso? Mas eu tenho 5 irmãos. Manda o Lázaro ir lá avisar. Manda de novo. E Abraão diz, ninguém sai daqui para avisar lá. Eles têm Moisés, os profetas, eles têm a Bíblia. A Bíblia é igual para todo mundo. Deus, ele é justo, ele dá a mesma oportunidade para todas as pessoas de todos os tempos. E mostra o céu e mostra o inferno. Um lugar de dores, de tormento, de lágrima, de desespero, de remorso, porque não tem mais como mudar a situação que você teve uma vida para mudar aqui. E um lugar, como diz o Apocalipse, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem pranto, porque estaremos juntos com Deus na eternidade. Agora é a hora de escolher. E ainda numa última investida, o rico diz, mas eu tenho 5 irmãos, eles vão vir para cá também. Se alguém dentre os mortos for lá, eles vão acreditar. Abraão disse, mesmo que fosse alguém dos mortos, não, se eles não acreditam na Bíblia. E a Bíblia é a voz do além que Deus nos deu, porque Ele ditou, é a sua palavra para que nós creiamos. E essa palavra, ela não muda. Rico, pobre, preto, branco, gordo, magro, analfabeto, doutor, é a mesma para todo mundo, porque Deus é justo. E é cada um que faz a sua escolha. Ou vive com Deus já aqui, para viver com Ele na eternidade, ou escolhe viver, como Jesus disse, pelas riquezas, por poder, por prestígio, fazendo do seu eu, o seu ídolo ou outros ídolos, colocando no lugar de Deus, e acaba indo para o inferno. Muitas pessoas ainda escolhem mal. Os 5 irmãos estão por aí, talvez na nossa própria família, na nossa vizinhança. Agora é a hora de falarmos. Agora é a hora de falarmos da verdade que pode libertar-nos da escravidão que leva para o inferno. Depois não haverá mais tempo. Como nós acabamos de cantar na música, estamos no mundo, mas dele não somos. Nós vivemos distantes do lar, mas estamos indo para lá. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, mas quantos e quantos não conhecem? Ou quantos conhecem, mas estão afastados, estão longe, porque estão mais preocupados em ganhar dinheiro, ter fama, ter status, ter prestígio, e de repente a vida acaba, o seu nome vai estar lá na lista de chamada, e aí é tarde demais. Agora é a hora de falar. Não vem ninguém do mundo dos mortos nos avisar. E mesmo que viesse, diz Abraão, não creriam. E isso aconteceu. O outro Lázaro, lembra? O irmão de Maria e Marta, ele estava morto. E Jesus o ressuscitou 4 dias depois. E os fariseus e os líderes que viram isso creram. O que fizeram?
perseguiram e quiseram matar Lázaro de novo, porque por causa da ressurreição de Lázaro, muitas pessoas estavam crendo em Jesus. Não adiantou nada vir alguém da morte. O próprio Jesus, depois de morrer, ressuscitou, ficou 40 dias, as pessoas creram. Os fariseus, os líderes, claro que não. Perseguiram os apóstolos, perseguiram a igreja. É uma questão de fé. Ou você crê ou não crê na palavra da Escritura Sagrada, que é igual para todo mundo. E ela mostra que há um destino eterno, ou no céu ou no inferno, aguardando todos os seres humanos de todos os tempos. Todos somos pecadores. Pelos pecados deveríamos todos ir para o inferno. Pela misericórdia e pela bondade de Deus, Ele oferece uma nova oportunidade para cada um e para todas as pessoas de todos os tempos. Creia em Jesus e serás salvo. Receba o perdão que Jesus está te oferecendo e coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. Coloque Ele em primeiro lugar. Se algo mais, se algo diferente, os teus, o teu poder, a tua riqueza, o teu status for o primeiro lugar na tua vida, tu estás indo para o inferno. Isso precisa sempre ser dito com palavras claras, porque é o que a Escritura Sagrada nos diz. E a decisão de cada um é agora. A hora da escolha é agora. Que todos nós façamos sempre a boa decisão. Viver com Jesus aqui, para vivermos com Ele depois na eternidade. E enquanto estivermos com Ele aqui, colocando Ele como prioridade da nossa vida, sempre falemos, anunciemos, porque depois não dará mais. O que essa parábola não ensina, essa história não ensina, que todos os ricos vão para o inferno e que todos os pobres vão para o céu. Não é isso que a história ensina. Então isso precisa ficar bem claro, para que às vezes pode ser que as pessoas confundam. Olha, não é a riqueza que condena, é o colocar a riqueza em primeiro lugar. Nós temos várias pessoas ricas que confiavam em Deus. Abraão, Jacó, José era o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Davi, Salomão, tantas e tantas pessoas riquíssimas, mas que colocavam Deus em primeiro lugar, e a riqueza era uma bênção que Deus dava para eles. Então, ser rico ou pobre para Deus é indiferente. O que importa para Deus é o lugar que nós damos na nossa vida para Ele. A importância que nós damos na nossa vida para Ele. Por quê? Porque Ele nos colocou em primeiro lugar. Quando se tornou um homem, veio morrer pelos nossos pecados na cruz. E a única coisa que Ele espera é o nosso muito obrigado. E o nosso muito obrigado é dar o mesmo lugar para Ele na nossa vida, sendo a nossa prioridade. Que façamos isso todos os dias, em nome de Jesus, para a honra e glória dEle e para a salvação de muitas pessoas. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.